profetizar poderosamente que, em nome de Jesus, toda semente que Satanás possa tentar roubar, caia por terra toda ação maligna, toda ação satânica. E eu digo a você, diabo, você está proibido de entrar aqui, pega tudo que é seu, vai embora. Santo! Em nome de Jesus. Meu Deus, fala todos. Amém? E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode ser, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais esta noite, o que Ele nos concede, estar na sua presença, né? Nos deu aí um dia de labor excelente, mais uma vez cuidando, né, da nossa vida, do nosso trabalho, nos trazendo paz, né? Infelizmente a gente bem sabe que muitos não conseguiram chegar nas suas casas, outros agora estão no leito do hospital, né? E é gratificante, irmão, quando o nosso irmão Marcos estava falando a respeito disso, né? Você pode ter certeza, irmão, que quem não conhece a Deus, né, irmã Fernanda? Aquele que não conhece, aquele que não tem uma intimidade, né? Passa aí na frente agora, nesse exato momento, pode passar aí e falar, nossa, olha, são as crentes que eu vi, olha, tudo cantando, tudo igual os doidos ali pulando, né, pastor? Mas vamos saber que o mais importante é a gente. Porque um dos cultos, irmão, eu falo aqui em cima do altar, um dos cultos mais gostosos que eu tive foi eu, o pastor o Marcos e o nosso obreiro Everton. Eu lá no monte. Só os quatro. E a gente viu o poder de Deus. A gente viu o poder de Deus. A gente viu a resposta de Deus na simplicidade de 4 homens no altar. A gente vai entender que a Bíblia nos mostra quando sobe só Jesus, Pedro, né, e João. Só eles estão lá em cima. E acontece um grande culto no monte, né? Não mostra essas coisas. Esse é o nosso Deus, irmão. Nosso Deus é o nosso Deus de milagre, é o nosso Deus de cura, é o nosso Deus de multidão, mas é o Deus de uma construção também. Aquele crente que ele se derrama na presença de Deus sozinho no seu quarto. Como diz em Mateus, ele está presente, igual a gente estamos aqui, ó, louvando e agradecendo. Amém? Deus é maravilhoso. Vamos ler a palavra do nosso Senhor Jesus em Filipenses. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 4. Eu estou aí tentando aprender, mas jamais essa coisa do Espírito Santo, né? Porque o que eu estou achando mais gostoso é que quando você puder orar, pastor, é diferente. Porque você está na sua casa, você vai começar a orar, já pediu alguma coisa. Mas você vê sensualmente, poxa, eu tenho explicação. Não, senhor, faz o que o senhor quiser. Não é? Senhor, eu quero pedir perdão. Isso, Filipenses 4. Eu quero pedir perdão, Senhor. Eu quero derramar a tua presença. Fazer eu falar em línguas estranhas, governo. É diferente. Algo sobrenatural espiritualmente está acontecendo. Eu estou tendo essa primeira experiência, né? Estou conhecendo esse trabalho junto com os irmãos agora, pegar onde eu vinha, não se fala nisso, né? Vocês quiseram, não se fala nisso. A gente estava conversando, pastor, a respeito de, infelizmente, muitos dos nossos irmãos têm preconceitos com os judeus, que para eles todos os judeus já vão para o inferno, perderam a herança, não são mais filhos de Deus, né? E a gente estamos aprendendo que não é bem assim as coisas. Não é bem como diz e tal, não é bem assim que a banda toca, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha a palavra do forte que diz aqui. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 7. Vamos a partir do verso 6, irmão. O apóstolo Paulo diz assim aos Filipenses, olha, o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo. Verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E o verso 8.
que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Amém? A gente já temos um bom conhecimento a respeito da vida desse homem chamado Paulo, né? Um grande perseguidor da igreja do Senhor Jesus, como muitos também são perseguidores, mas perseguem sem conhecer, perseguem sem entendimento. Se eles soubessem que a igreja do Senhor está aqui levantada para dissipar todos os projetos malignos, ninguém seria contra, né, pastor? Se eles soubessem que o poder da igreja tem dado pelo Espírito Santo para expulsar demônio, para trazer cura, libertação, trazer paz na família, ninguém ia ser contra a igreja. Mas são contra a igreja por influência do maligno, né? E às vezes por ignorância humana. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que nesse tempo de introspecção, essa palavra vem de contra aos nossos corações. Porque a gente vai ver da boca de um cara que era perseguidor, um cara que ele fazia, ele maltratava, ele fazia coisas mal, apesar que ele fazia, achando que estava fazendo em nome de Deus, mas fazia coisa mal. E depois que o Espírito Santo tomou conta totalmente, porque eu creio que o apóstolo Paulo, ele se entregou totalmente, né? Quando ele fala que tudo que ele aprendeu, ele deixou como história, porque agora ele só quer saber de Cristo, ele deixou tudo. E ele fala, e nesse verso 8, ele fala todas essas palavras bonitas, todos os pensamentos que o cristão deve ter. Isso vem de encontro para nós nesse tempo de introspecção. Porque às vezes, irmãos, a gente tem que ser muito sincero com nós mesmos, com o Espírito Santo. Tem pequenas coisas que já tiram a gente do sério. Porque a gente sabe que o nosso maior inimigo, a nossa maior luta, e o nosso maior inimigo, número 1, é o inimigo, é o diabo, é Satanás. Mas também a nossa carne dá uma força. A nossa carne ajuda bastante a gente a um pouco se desvariar, ou sair um pouco do sentido do que é servir a Deus. E às vezes por alguma coisinha boba, a gente já está xingando, a gente já começando a ficar ignorante, a gente já está começando a ficar mais puro. E a gente sabe que, principalmente nesse tempo, creio, de introspecção, isso é coisa que a gente tem que tentar o máximo possível deixar para trás. Sabe? Aquele dia que os outros falam que sacou com o pé direito e está tudo bravo, mas a gente não vai poder pensar dessa maneira. Sabe por quê, irmãos? Olha só que interessante, o Espírito Santo, eu vou ser bem sincero com os irmãos, essa semana foi bem corrida essa semana, e hoje então foi mais corrido. Mas sabe quando você fala assim, quando você se ligar com as pessoas, são, olha, de entendimento, não é o que eu faço, mas se o Senhor quiser encher, e essas são as palavras que o Espírito Santo me deu ontem à noite. Ontem à noite eu pedi para a Camila, eu vou lá embaixo, desci para a sala, sozinho, e fui falar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me levou lá em Gálatas, aonde o apóstolo Paulo diz aqui, ó, Gálatas, não precisa ler não, irmão, que é só um versículo só, que eu ainda vou aqui achar aqui, eu só esqueci um versículo que está aqui, mas eu perdi aqui, pastor. Me ajuda aí onde está escrito, onde Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Gálatas 2. Alguém lembra, irmãos? Gálatas 2, verso 20. Amém? E assim, me perdoe, viu, irmão? Está me achando. E diz aqui no verso 20, olha o que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Olha
Olha só que interessante. O apóstolo Paulo está afirmando que agora ele não vive mais o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. E é isso que nós, como igreja, também devemos pensar como ele. Hoje a gente não age mais no modo que a gente quer, ou seja, se o meu Everton fez algum mal para mim, eu não posso devolver com outro mal. Ou eu oro por ele, ou é igual o pastor fala, mesmo que não foi minha culpa eu chegar nele e roubar. Eu gosto muito de você. Obrigado, o que foi que aconteceu? Porque esse é o nosso caráter cristão. Aleluia. Nosso caráter cristão não é, a pessoa fez 2, eu vou fazer 3. É uma pessoa fez um mal para mim, eu vou fazer um mal pior para ela. Né? Mas, infelizmente, a gente não vê a pressão a respeito, né, pastor? Hoje a gente vai conversar, então a gente vai nem pegar, a gente vai conversar. Olha só, a gente tem uma questão que infelizmente tem irmãos que oram para Deus fazer algo ruim para o outro irmão. Olha só, não está arrependido. Né? A gente vai entender que na Bíblia tem isso. Os apóstolos, quando está todo mundo querendo pegar Jesus, os apóstolos olham para o cara de Jesus e falam: quer que a gente ora e manda fogo aí agora? Quer que a gente ora para cair fogo do céu como Elias? Jesus falou: não, eu vim para isso não, gente. Eu não vim para essas coisas não. E infelizmente não tem. Só que o apóstolo Paulo diz isso aí. Que agora ele não vive mais ele, mas é Cristo que vive. Então, se a gente também tem que pensar como o apóstolo Paulo, se é o fruto do Espírito Santo que a gente tem que mostrar na rua, ou seja, o caráter de Deus, a identidade, porque hoje a gente não anda mais mostrando o que a gente acha ou o que a gente somos. A gente somos cartas de Cristo. Eita glória! Então imagine, irmão, se um dos nossos irmãos nem precisasse isso acontecer. Mas imagine se um dos nossos irmãos vê a gente fazendo algum delito aí fora, delito que a paz de Deus tem como delito, brigando, arrumando confusão, ou em lugares impróprios, que não olham nem para cá, vai estar lá se divertindo, está lá. Olha só que caráter, cadê a identidade de Cristo aí? Não é verdade, meu irmão? Você está lá no seu trabalho, alguém te tira do sério, você já começa a brigar, você já começa a discutir, já começa a falar palavras que não eram nem para você falar, palavras próprias. Aí a primeira coisa que as pessoas falam: mas não é crente? Elas não querem saber se você não é filho de fulano, não é filho de ciclano, não é graduado não sei o que, não é. A primeira coisa que as pessoas falam: não é crente? Mas você é Deus? Porque nisso eles sabem. Julgar o cristão eles sabem. Isso eles são bons ainda. Mas é por isso que a gente, como carta de Deus, a gente tem que frear, a gente tem que se frear, a gente tem que olhar para nós mesmos e falar: não, Senhor, não é esse cara de Deus, não é isso que o Senhor quer que eu demonstre na rua, não é esse tipo de comportamento que eu posso demonstrar. E por isso que eu creio que é o que eu estou aprendendo. Se eu estiver errado, o pastor vai me corrigir, mas nesse tempo de introspecção é o que eu estou aprendendo, é isso, a olhar para os erros, para algumas falhas que a gente acha que é normal e não é. Coisas que a gente deixa passar batido, porque tem aquele ditado que as pessoas falam, né, que é o primeiro amor, né, que a pessoa se entrega, a pessoa vem todo dia nos cultos, a pessoa está tirando até, expulsando até demônio de morte, não é verdade? Mas aí conforme o tempo vai dando os tempos de cristão, aí a pessoa vai ficando um pouquinho mais fraca, aí a pessoa já está deixando de vir os cultos por coisa banal, porque a gente sabe, irmãos, que ou igual hoje, a gente sabe que teve irmão que está trabalhando, irmão chegou cansado, a gente sabe, a gente entende. Mas, como vocês disseram, tem muitos que deixam por nada, por um vazio. Ao invés de se encher, vai deixar de ganhar, porque vai ficar em casa sem nada, principalmente nesse tempo de introspecção, que é o tempo de busca, tempo de a gente reparar, né, os nossos erros, nas nossas falhas com Deus. Porque é tão bom, né? Quando alguém está aqui e fala assim: quem está feliz com Jesus? Aí a igreja toda, aí eu olho para trás e falo assim: e Jesus está feliz com vocês? Aí, né? Já olha assim, agora é perigoso o negócio. Mas isso é o que o Espírito Santo está falando com a gente. A gente olhar para nós mesmos, olhar onde a gente tanto erra, onde a gente tanto falha, onde a gente deixa de, às vezes, mostrar Deus para as pessoas, a gente quer mostrar o nosso eu.
o amor dele, a gente quer mostrar a justiça nossa, não é a dele, porque a justiça de Deus é perfeita. Esse negócio de a pessoa fazer alguma coisa para ele, eu sou filho de Deus, eu sou a menina dos sonhos de Deus, mexeu comigo, Deus não vai deixar parado. Não é assim. É muito diferente. Aí por isso que o apóstolo Paulo diz essas palavras. Poxa, quanto mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, vamos pensar. Às vezes a gente estamos pegos em nossos pensamentos, coisas que a gente não quer nem pensar, irmão. Por isso que Jesus falou que a gente somos pecadores até por pensamentos. Não adianta a gente tentar ser santarrão, porque até por pensamento, e tem pensamento que você não controla. Pensamento vem, o que você não pode é deixar, é dar vão a esses pensamentos. Se a pessoa fez um mal para você, com certeza não é automático. A pessoa fez um mal para você, não, perdão, eu perdoei. Não, vem aquele sentimento de rancor. Puxa, essa pessoa tudo pensa, a pessoa fez isso comigo. Não é possível, já vem aquele sentimento. Mas é na hora que você tem que se ajoelhar e pedir. Não só você, como eu também. É na hora que a gente tem que se ajoelhar e falar assim, Senhor, ou se não tem um lugar para se ajoelhar, se você está no meio da rua, é parar aqui no momento e falar, não, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, você está aqui do lado, me deixa olhar. Uma vez eu vi uma cena tão triste, mano. Uma jovem foi entrar no ônibus e ela esbarrou numa senhora. E essa senhora foi falar para ela, poxa, você esbarrou em mim. Só que a jovem era uma jovem mundana, uma jovem do mundo. Então ela começou a pastorar, mas era uma palavra sua que era outra. E aí a senhorinha, para não ficar para trás, a senhorinha começou também. Ela falava uma, só faria duas, ela falava três, só faria quatro. E aquela discussão veio em torno. Só que a menina já é mais da gíria, mais do mundo. A senhorinha já estava brincando. A senhorinha não estava conseguindo trocar esse cuidado com ela. Aí depois de quase 5 minutos de discussão, a senhorinha puxa a Bíblia e fala em nome de Jesus, né? Quem estava dentro do ônibus que pensou? Isso é crente? Olha só. Aí às vezes a gente olha assim e fala assim, olha que mulher errada, mas às vezes a gente erra também. E é nessas pequenas detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Nesses pequenos detalhezinhos que a gente tem que se apoderar e aproveitar esse momento que Deus está mostrando nesses meses. Essa semana, essas chaves que Ele está mostrando todo o livro, toda a pregação, toda a ministração. Porque é como eu falei uma vez, e assim como o apóstolo Paulo disse, que não cansa de repetir as coisas do mesmo. E aí, uma vez eu falei, quanto mais a gente se apegar e se aplicar, isso é bom. Não é bom. Porque quanto mais a gente vai ter intimidade com o Espírito Santo, isso é o trabalho do Espírito Santo. É nos voltar, mas se a gente também não deixar ele trabalhar, se a gente querer só o nosso eu, não é do meu jeito, não adianta, pode fazer campanha, a gente pode subir monte, a gente pode fazer o que for, se não deixar o Espírito Santo trabalhar, não pegar essa chave que a gente está recebendo e abrir as portas e entrar nesse barco. Porque, olha, irmão, tem uma história lá no Velho Testamento a respeito disso, do caráter cristão, da identidade cristã. A gente vai entender na história daquela menina que ela foi parar lá na casa do capitão Nabão. Aquela menina, ela tinha, se você parar para analisar essa história, esse contexto de história, porque Nabão foi com o seu exército lá em Israel e tirou todo mundo, escravizou. A Bíblia não relata, mas talvez os pais dessa menina, que foi escravizada lá para a casa de Nabão, talvez morreram na guerra. Então essa menina tinha, não falo todo direito, mas ela estava numa situação que ela podia até falar, eu quero que ele, estou nem aí. Porque ela está convivendo na casa do Namã, ela está vendo que Namã tem lepra, ela está vendo que aquele cara todo pomposo, todo orgulhoso, que é capitão do exército, que é o braço direito do rei, mas que dentro da sua casa esconde uma lepra, ela está vendo tudo aquilo. E ela, poxa, o cara foi lá na minha terra, o cara matou um monte de gente, pegou a gente de escravo, estou aqui trabalhando de escravo, estou nem aí para ele, estou nem aí que morra com essa lepra. Ela podia pensar assim, irmãos. Podia. Mas olha o caráter de Cristo já, lá no Velho Testamento. A menina olha e fala, oxalá,
Se o meu Senhor não conhecesse o profeta que tem lá em Israel, ele já ia curar. Olha a certeza da menina. A certeza da menina que Deus faria essa cura em Naamã. Olha a certeza de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é justo. Ela falou na convicção, ela falou assim, talvez se o Naamã conversasse lá, senhora, com o profeta aqui em Israel, talvez ele ia se curar. Ela já falou com convicção. Se o Naamã fosse lá, minha senhora, ele ia ser curado por Eliseu. Ela tinha tudo para fazer tudo ao contrário. Mas não, o caráter de Cristo. Ela era uma menina de Deus. Ela era uma israelita. Ela conhecia o Deus que ela servia. Tanto é que ela falou na convicção que Naamã ia ser curado. Então ela conhecia. A palavra está mostrando que ela conhece. Então isso é o nosso caráter. Isso é pessoas dentro da Bíblia que a gente tem que se espelhar. Porque por causa daquela menina, aquele rapaz, aquele Naamã, ele foi curado. Não só da sua lepra, da sua doença, mas do seu coração. Né? Tanto é que ele se arrepende, ele volta, ele quer conhecer mais a respeito do Senhor. Ele fala que ele vai deixar toda aquela idolatria, mas por causa do rei dele, se por algum motivo ele tiver que estar lá dentro do templo dos idólatras, mas ele não ia estar lá mais com um coração para dentro. Olha a mudança de vida por causa de quem? De uma menina que tinha o caráter de Deus. E às vezes a gente passa na rua e conversa com a gente, mostra esse caráter, a pessoa conversa com a gente, ela vai embora, você nem sabe o que aconteceu depois que a pessoa foi embora, mas talvez aquela pessoa estava com algum problema, com alguma raiva de alguém, e você mostrou o caráter de Cristo, aí a pessoa já mudou o pensamento dela, já chegou na casa dela, já foi diferente, por causa do seu comportamento, da sua honestidade, da sua boa fama, né? Porque quando Eliseu passa na rua, que a mulher, a senhora fala assim, olha lá, vai no nome de Deus. É a boa fama, a pessoa que serve ao Senhor. Então, por isso que é bom a gente se espelhar no apóstolo Paulo, porque isso foi uma autoridade muito grande. O apóstolo Paulo falar isso aí, e da apóstolo Paulo diz assim, que a gente temos que espelhar nele, né? Imitar o apóstolo Paulo como ele é imitador de Cristo. Olha só, olha que interessante, irmão. É coisa muito linda mesmo. Aí a gente vai entender que tinha um rapaz que convivia com Eliseu, que sabia das coisas de Deus, que sabia a justiça de Deus, como Deus era justo. Eliseu fala para Naamã, não, pegue suas coisas, leva, não precisa de nada. Porque tanto é pensar em Eliseu, que se Eliseu pegasse os bens, os presentes que Naamã queria, ia passar na capu, teria o inimigo soprar para Naamã, que Eliseu só estava fazendo tudo aquilo por dinheiro. Mas não, o Eliseu fala assim, não, pode pegar tudo, não precisa mais nada, pode ir embora. Então Naamã está indo, coração puro, mente pura, vem Geazi, o servo de Eliseu, que está ali convivendo com Eliseu, que come a comida junto com Eliseu, está vendo Eliseu orar, lá vai Naamã atrás de Geazi atrás de Naamã, e falando que Eliseu queria sim os presentes, mentindo. Geazi pega os presentes que era para o Eliseu e tenta se esconder. Como se esconder? Sendo que quem está dentro do Eliseu conhece de tudo, conhece sonda todo o pensamento. Quando Geazi chega, Eliseu primeira vez fala, você fez isso, rapaz? Para que você fez isso? Agora a letra dele agora é tua. Olha só. Imagina, você querer o mal com uma pessoa, aí o próprio Senhor Jesus deixar o mal que você queria acontecer na sua vida. Porque ele é justo. A gente tem que entender que ele é um fogo consumidor. Ele é amor, mas ele é um fogo consumidor. Aí às vezes acontece coisa na vida do cristão, digamos cristão de vista, e as pessoas acham, olha lá, na igreja não tem Deus. Ô pastor, olha, a vida daquele cara não muda. Mas será que o cara mudou? Será que a pessoa que está recebendo as orações, ela mudou? Para poder receber as bênçãos? Será que as palavras que o pastor disse, o conselho que o pastor passou, chegou ao coração da pessoa porque ela vai mudar? Mas não, as pessoas não entendem, as pessoas não sabem, aí já julga a igreja toda como
tem. E na capa é ovelha, mas poder não pode. E infelizmente, a gente sabe que a gente está numa geração difícil e complicada. Porque tem jogo demais. Tem trigo, mas tem muito jogo. Mas cabe ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que é Ele, os seus anjos que vão separar o joio do trigo. A gente não está para jogar, a gente só estamos pegando desespero. Estamos pegando desespero porque a gente não se igual. Por isso que a gente está pegando os bons comportamentos bíblicos, para que a gente não veja os maus comportamentos. Por isso que é bom a gente ter essas palavras em mente. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é de boa fama, seja com virtude, se há algum louvor nisso, pensais. Então, só uma coisa boa, pensar em pensamento bom. Pensar no que, poxa, aquela pessoa é ruim comigo, mas isso pode mudar o coração dela. E ela começar a me tratar bem. Quando eu separei da mãe dos meus filhos, a primeira coisa que eu queria era que Deus castigasse. Olha só. Eu queria que Deus castigasse, porque ela fez muito mal ao meu coração, fez muito mal a mim sentimentalmente. Então eu queria uma para ela. E eu já estava na igreja, olha só. Eu já estava na igreja, eu estava vivendo a fé. Mas as minhas orações eram: não, Deus, isso foi injusto. Não, Deus, isso não só tem que pôr a mão. Só tem que pôr a mão, só tem que mostrar que o Senhor é o Deus da minha vida. Faz alguma coisa com ela, Deus. Olha só. Mas aí quando eu fui falar com o dono da firma, naquele pastor, aí eu falei para ele: pastor Maurício, está acontecendo isso, e eu estava quase para pedir as contas da firma para me poder sair da onde eu morava, porque como ela morava perto, então eu não queria mais nem olhar, não queria nem ver. Então eu falei para o pastor: aí eu vou embora. Aí ele olhou para mim e falou: calma, isso aí é que você está nervoso, você está com o coração rigoroso. Não, pastor, mas não é não, porque ela me humilhou, é porque Deus vai fazer alguma coisa com ela. Ele só se ouviu: você tem alguma foto dela aí? Aí como tinha no zap, né, sempre tem a foto de perfil, aí eu mostrei para ele. Aí eu falei: agora. Aí pastor, ele orar, Deus vai lá com fogo e tome nela. Olha, gente, o pastor começou a orar assim: olha essa menina aqui, Senhor, traz a bênção para elas, cura ela de todo mal. Aí eu olhava assim: mas não é isso que eu queria não, rapaz. Oh meu Deus, não, Senhor, não escuta ele não. Olha só. Falta de entendimento. Mas aí quando ele fez essas orações, naquele mesmo momento, o Espírito Santo também foi conversando comigo. Ele orando e o Espírito Santo conversando comigo, mostrando que era daquela maneira que era para me orar. Aí eu comecei a entender, aí eu comecei a orar: ô Senhor, a gente tem filho junto, meu pai, então tira esse mal, que eu sei o que. E as coisas começaram a mudar. Aí ela casou primeiro que eu, ela casou bem antes de eu conhecer a Camila. Ela se casou, depois o comportamento dela mudou totalmente. Aí a gente foi na justiça, resolveu o que tinha que resolver na justiça para os nossos filhos. E graças a Deus aquele mal parou, cessou. Olha só como Deus trabalha. Então não é o mal, não é com o mal que a gente vai conseguir ganhar nossa família, não é com pensamento, com palavras, sabe, maltratando, não é dessa maneira aqui, ó, a qual o apóstolo Paulo está falando. Quanto mais, irmão, tudo que é justo, então tudo a gente tem que ser justo, tudo a gente tem que mostrar a justiça de Deus, mesmo para nossas falhas. A gente tem que mostrar, né, irmão? A gente tem que mostrar as qualidades de nós como cristãos. Porque se a gente for mostrar a nossa qualidade como homem, não, como homem, eu não vou aceitar outro homem vir querer me deformar, ou querer ser mais forte que eu como homem, pensando como homem. Eu não vou baixar a cabeça para o outro homem, porque eu também sou homem. Mas como cristão, não é baixar a cabeça, mas ter a consciência de epa, o caráter que eu tenho que mostrar para ele é de Cristo, não é o meu. Porque o meu é falha. O meu vai ser sempre falha, mas o de Cristo é verdadeiro. Aquele cara tão bruto, como era Pedro, né? Pedro vai lá, machuca a orelha do rapaz que tinha uma vontade de ser sacerdote, cara, isso
sabe, né, que uma pessoa não pode ter nenhum defeito, não pode ter nenhuma cicatriz, nem nada para ser sacerdote, e ele vai, nem sabe no futuro, nem sabe das intenções do cara, vai lá, corta a orelha com raiva, querendo mostrar qual valentia, não, porque onde Jesus está, eu estou com ele, vai, corta, Jesus vai lá, cura a orelha do cara, aí na hora que ele era para enfrentar, quando Jesus estava sendo preso, o que ele faz? Ele nega. Olha só. Por isso que a gente necessita e depende do caráter de Cristo na nossa vida. Porque muitas vezes na hora certa a gente falha e faz errado. Mas aí depois o mesmo Pedro que fez esse erro todo, vai lá em Atos 2 e prega para 5.000 pessoas. 3.000, depois 5. Olha só. Mas saiu de lá com vontade, com ousadia para pregar a palavra do Senhor. Por quê? Porque ali estava no caráter de Cristo. Então, essa é a mensagem, como diz o pastor, essa é a chave que o Espírito Santo está nos dando nesta noite. Eita glória! Para esses pensamentos. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então que as nossas orações sejam para isso, Senhor. Mesmo que no momento de dificuldade, no momento de opressão, no momento de afronta, que eu saiba lidar com a situação e não deixar o meu eu, não deixar o meu caráter, mas sim o teu caráter ser mostrado na hora da situação. Porque se eu mostrar o meu, se eu mostrar as minhas qualidades, vai dar errado. Não é. Agora, de Cristo não tem como errar. Não tem como errar, né? Eu lembrei, estou acabando já, irmão, mas é que eu lembrei uma coisa tão interessante. Um amigo meu, o irmão Sérgio, ele faz trabalho na rua, né? Entregando marmita. E ele falou que uma vez o morador de rua começou a calar ele, né? Aí ele foi, eu quero também. E o cara olhava para ele, olhava para o cara, e o cara olhava para ele. Aí o cara já ficou nervoso. Caralho, chegou lá e falou: o que é, irmão? Você está no cara, no cara assim. Aí ele olhou assim: olha que sabedoria. O Espírito Santo me diz para te dar um abraço. Acabou com a raiva do morador de rua. O morador de rua mais chorou, não veio aqui, me deu um abraço. Olha só que sabedoria. E a pessoa sempre fala: o que é? Olha só. Isso é palavra. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vamos louvar ao Senhor. E que os nossos pensamentos sejam esses.